Beleza, gente, vamos continuar aqui falando de mais um crime. Vamos falar aqui do crime do artigo 324, que é o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou ilegalmente prolongado, tá? Então, o artigo 324 fala do tipo penal do crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou ilegalmente prolongado. O crime, o tipo penal acontece quando, em duas situações. Quando o agente público ele entra em exercício em função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Então, primeira situação, comete o crime quando entrar em exercício em função pública, o agente público, antes de satisfeitas as exigências legais. Ou também quando o agente público continua no exercício da função pública, ou seja, continua a exercê-la, sem autorização legal, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então vamos lá. Comete o crime do artigo 324 o agente público, o funcionário público, que entra em exercício, ou seja, começa a exercer as funções públicas antes de satisfeitas as exigências legais, ou o agente público, o funcionário público, que continua exercendo as suas funções sem autorização, ou seja, quando não mais poderia ou quando não mais podia continuar exercendo as suas funções públicas, depois de saber que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então vamos lá. Esse crime acontece através de duas condutas. Vamos dividir aqui. Primeira conduta. Lembrando, o sujeito ativo desse crime é agente público, tá? Primeira conduta. Esse crime acontece quando um agente público ele entra em exercício ou ele começa a exercer as suas funções, antes de satisfeitas as exigências legais. Como assim antes de satisfeitas as exigências legais? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que alguém fez uma prova para a Polícia Federal, né, para agente, né, ou para delegado, enfim. A pessoa vai e passa na prova objetiva, passa na prova física, passa nos exames médicos e tudo mais. Só que ela ainda não tomou posse, tá? Só que, apesar de ter passado nas provas, apesar de ter sido aprovada no concurso, a pessoa ainda não tomou posse. Ela foi nomeada, mas ela ainda não tomou posse. Antes de tomar posse, a pessoa já começa a fazer ronda na rua. Já começa a fazer investigação, já começa a andar com carro particular, colocando sirene e fazendo baculejo no povo, começa a fazer investigação. Ou a pessoa faz um concurso para oficial de justiça, passa nas provas, passa nas etapas. Antes de fazer o exame médico, a pessoa já começa a ir na casa do pessoal, querer fazer intimação, querer fazer citação, querer penhorar o carro, ou penhorar os bens dos outros. Pergunto, a pessoa, nesse caso, ela já se tornou agente público? Não. E aí eu falo por que não? Porque segundo a Lei 8.112 de 1990, a Lei dos Servidores Públicos, a pessoa só é investida ali no seu cargo público a partir da posse. Uma pessoa só se torna servidora pública efetivamente, ou seja, só passa a ter direitos e obrigações a partir da posse no concurso público. Então, muito embora a pessoa tenha passado no concurso público em todas as etapas, muito embora a pessoa tenha sido aprovada no concurso público, muito embora a pessoa tenha sido nomeada antes da posse, que é uma exigência legal, a pessoa não pode exercer as funções inerentes ao cargo. Muito embora a pessoa tenha sido aprovada em todas as fases do concurso, se ela começa a exercer as funções daquele cargo, ou se a pessoa começa a exercer as funções inerentes àquele cargo público, e aí eu queria falar para vocês, diferentemente do crime anterior, ali de abandono de função, nesse caso vale para cargo, emprego ou função pública, tá? Nesse caso, vale para cargo, emprego ou função pública. Exemplo, a pessoa passa no concurso do Banco do Brasil, da Saneago, e antes de tomar posse, tá? Ou ainda não tendo feito o exame médico ou psicológico, ela vai na agência e começa a trabalhar. Não. Nesse crime aqui do 324, pode ser cargo, emprego ou função pública.
A posse, gente, ou o exame médico, o exame psicológico é uma exigência legal. Se a pessoa não cumpre essa exigência legal, ou seja, não passa por essas etapas, ela não pode exercer as funções inerentes ali aquele cargo ou emprego ou função pública. Se ela entra em exercício antes de satisfazer essas exigências legais, tomar posse, passar no psicológico, né, no psicotécnico, ela não pode entrar em exercício. Se ela entra em exercício antes de cumprir essas etapas que são exigências legais, ela comete crime. E aí é o exercício funcional ilegalmente antecipado, ou seja, é uma pessoa que antecipa, né, o exercício das suas funções. É uma pessoa que já passou no concurso, mas não tomou posse. E ela começa a agir como se fosse funcionária pública antes de ter sido investida naquela função. Segunda situação aqui, ou segundo aspecto, né, desse crime, é quando acontece o exercício funcional ilegalmente prolongado. Nesse caso, acontece quando um agente público ele continua a exercer as suas funções, só que sem autorização. E por que ele não tem mais essa autorização? Porque ele foi exonerado, ou ele foi suspenso, ou ele foi removido, ou ele foi substituído. Então imagina a seguinte situação. Imagina que você passou num concurso para analista judiciário. E ali você estava trabalhando na sua função, só que vamos supor que você comete alguma irregularidade, tá? Vamos supor que você ofende ali um superior, vamos supor que você ofende o juiz, vamos supor que você comete um furto lá dentro, vamos supor que você chega atrasado. Ou seja, você comete alguma irregularidade e você é suspenso então das suas funções. Você recebe uma penalidade, você é suspenso por 15 dias. Ou seja, você fica suspenso 15 dias, ou seja, você fica suspenso e não pode trabalhar durante 15 dias, beleza? E você é comunicado disso. Mesmo tendo sido suspenso, ou seja, mesmo você recebendo uma penalidade de suspensão, mesmo assim você continua a trabalhar. Você continua aí no fórum, você continua aí no TJ e continua a exercer as suas funções, mesmo suspenso, mesmo sem autorização legal. Ou seja, nessa situação de exercício funcional ilegalmente prolongado, é uma situação que o funcionário público legalmente investido, ele foi suspenso, ou ele foi exonerado, né? Ou ele foi substituído, ou ele foi removido, e sem autorização legal ele continua no trabalho. Imagina que você passa num concurso para o TRF, para analista ou para técnico, e você começa a ir trabalhar. Só que você é removido. Você que estava trabalhando no TRF, vamos supor, em Brasília, você é removido, é transferido para trabalhar em Goiânia, ou em Anápolis, ou Mato Grosso. E mesmo sendo removido, mesmo sendo transferido, você continua a trabalhar no TRF lá de Brasília, sem autorização legal, beleza? Então essa segunda situação acontece, o crime, quando um agente público ele continua a exercer as suas funções, ou seja, ele prolonga o exercício das suas funções sem autorização legal. E sem autorização legal por causa dessas situações. Porque ele foi removido, porque ele foi substituído, porque ele foi suspenso, ou porque ele foi exonerado. Beleza? Ou seja, quando um funcionário público ele não pode mais exercer as suas funções, ou seja, a lei ela não autoriza mais um funcionário público exercer as suas funções, ainda que de maneira temporária, nessas situações, porque foi transferido, substituído, suspenso, removido ou exonerado, e o funcionário público insiste em continuar, ou seja, descumpre uma situação que a lei o proíbe de estar exercendo, ou seja, o funcionário público continua indo trabalhar, continua a exercer suas funções, mesmo sem autorização legal, ele comete crime, beleza? E nesse caso é um exercício funcional ilegalmente prolongado, ou seja, o funcionário público prolonga, insiste nas suas funções, mesmo que temporariamente ele não possa, ou mesmo que permanentemente ele não possa mais exercer ali as suas funções. Imagina que um funcionário público, imagina que um delegado, imagina que um policial, né, ele tenha cometido alguma irregularidade e vamos supor que ele tenha sido mandado embora, vamos supor que ele tenha sido demitido.
E mesmo demitido, ele continua a exercer as suas funções, continua indo ali na repartição pública e querer exercer as suas funções. Nesse caso, ele está cumprindo a sua função de maneira prolongada sem exigência legal, descumprindo uma determinação. Nesse caso, ele comete crime. Nesse caso, a doutrina exige, gente, que para que o crime seja caracterizado, o funcionário público tenha sido comunicado pessoalmente, ou da suspensão, ou da remoção, ou da transferência, da exoneração, da demissão. Ou seja, o crime só acontece, só fica caracterizado quando o funcionário público ele é comunicado pessoalmente, ou seja, ele tem acesso ali àquela medida, ou a suspensão, ou a transferência, a remoção, a exoneração, a demissão. Ou seja, se o funcionário público ele foi removido, ou seja, foi transferido de localidade, ou ele foi suspenso, e ele não fica sabendo disso e vai trabalhar, ele não comete crime. Só comete crime quando ele tem o dolo, ou seja, ele sabe que ele não pode trabalhar, ele sabe que ele está suspenso ou foi removido e continua a trabalhar. Lembrando que nesse caso ele tem que ser funcionário público, tem que ser agente público. Beleza? Então é isso aí.